Estamos no ar, então sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro encontro do webinário Conversa sobre Perguntas. Esse webinário é criado, promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil CCBB, Memorial Minas Gerais Vale, IMM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. E hoje estamos aqui no canal do MM Gerdau, mas depois da transmissão ao vivo, como vocês já sabem, essas conversas são disponibilizadas nos canais de todas as instituições que organizam esse webinário. Já conversamos aqui com Ailton Krenak, com a futurista Lala Denzelin. Essas conversas, inclusive, já estão disponíveis, vocês podem ver ou rever. Da mesma forma, essa conversa de hoje vai depois para os outros canais. Como vocês já sabem, os nossos encontros têm tradução simultânea em Libra. Quem nos acompanha é a Sabrina Rocha, a quem já dou aqui as boas-vindas. E hoje, como vocês podem ver, a gente tem dois convidados. Dou aqui também as boas-vindas aos dois, os professores Grazi Mendes e Eduardo Albuquerque, para o nosso tema, que será Outras Economias, Inteligência Artificial, Modelos e Futuro do Trabalho. Bom, muito se fala como será o futuro ou os futuros do mercado de trabalho. E será que a tecnologia vai acabar com as profissões que temos, né, hoje em dia, ou vai criar novas possibilidades de trabalho? Para onde vamos? De que forma a gente pode se preparar para mudanças? Algumas aí que já estão, inclusive, se desenhando, outras que parecem inevitáveis. Como fazer para que esses futuros cheguem para todo mundo? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar responder aqui hoje, entre outras perguntas, incluindo as de vocês. Então, vou fazer aqui uma rápida apresentação dos nossos convidados de hoje. Eduardo Albuquerque é professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, com doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e período de estudos na Universidade de Sussex, na Inglaterra. É autor do livro Agenda Rosdolsky e do capítulo sobre revoluções tecnológicas do livro Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação. Grazi Mendes é professora em programas de desenvolvimento de lideranças e cofundadora da Ponte, Hub de Diversidade e Inclusão, e atua como Head of People na ThoughtWorks Brasil, consultoria global de tecnologia. Bom, antes de passar a palavra aos dois, eu quero convidar vocês que nos assistem para participar também dessa conversa com as suas perguntas, com seus comentários aqui no nosso chat durante toda a nossa conversa. Ao final, os dois respondem as perguntas de vocês, que fazem parte do terceiro bloco dessa nossa conversa. Então, participem, esse é o nosso objetivo, conversar sobre perguntas, e isso, claro, inclui as perguntas de vocês, portanto, participem. Dito isso, então, eu quero convidar primeiro a Grazi, as suas considerações iniciais sobre o tema de hoje. Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês. Oi, Sabrina, Dani, professor Eduardo, e todo mundo aí que está recebendo a gente nesse momento. Eu queria começar com uma autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, estou aqui trançada, com um casaquinho verde, com alguns traços, assim, em preto, estou usando brinco, e atrás aqui tem uma estante com alguns livros. E eu queria trazer um pouquinho da lente para essa conversa, né? Desde criança eu sou uma pessoa completamente apaixonada por essas abstrações, né? E essas ideias sobre tecnologia, sobre futuro. Então, eu sempre me conectei muito com livros, filmes, gibis, ficção científica e tudo que pudesse trazer essa proximidade, né, com futuros no plural, assim. E claro, né, sendo uma menina negra, morando na periferia, sem alguns acessos ou até mesmo algumas referências, né, em alguns espaços aí que acabam provocando alguns encurtamentos de sonhos ou de perspectivas, toda essa conexão com a ideia de futuro, que a gente vai conversar muito aqui, trabalho, futuro, nunca foi num lugar profético, né, ou de tentativa de adivinhações, mas sempre num lugar com a ideia de poder imaginar futuros, né, e foi realmente na infância em que eu fiquei boa em imaginar, e isso me salvou, né, assim, eu cresci numa casa
que com menos cômodos que livros, e livros mesmo só tinham 5. Eu lia para driblar a fome ali, eu lia debaixo da mesa, ao som da minha mãe, estuda para você poder encontrar uma profissão, ter seu trabalho, e não seguir uma carreira hereditária. Minha mãe foi empregada doméstica, e foi aos 13 anos que eu comecei a trabalhar com computador, porque os computadores iam mudar o mundo, assim. Tinha essa ideia de que os computadores iam transformar o mundo inteiro. Então, ganhei a bolsa, fui para a universidade, me tornei a primeira da minha família a entrar para a universidade, e desde então, eu passei a estudar muito essa noção, né, quais são esses novos arranjos do universo do trabalho, né? Quais são essas novas configurações, né? Quando a gente está falando aí sobre esse futuro hiperconectado e como é que isso afeta as nossas vidas, né? Então, hoje eu sou executiva, uma empresa global de tecnologia, me tornei professora universitária também, e todas essas discussões, quanto mais eu participava de discussões como essa aqui sobre o futuro do trabalho, mais existem questionamentos sobre o presente desse futuro, né? O que a gente está construindo hoje, que nos conduz para esses futuros, assim. E eu vou usar aqui a advertência da escritora George Eliot, que nos advertiu que dentre todos os erros que a gente pode cometer, a profecia talvez seja a mais infundada delas. No final das contas, ninguém sabe, ninguém pode dizer com certeza como que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 ou 20 anos. A gente tem alguns palpites, mas talvez uma das poucas certezas que a gente tem é que no mundo que rapidamente a gente está criando, a gente tem visto muito mais coisas que se parecem com ficção científica do que com empregos. Isso tem uma implicação muito grande na nossa sociedade, né? E nesse momento em que a gente tem um avanço, um auge, né, do desenvolvimento tecnológico, em que esse mundo hiperconectado, em que a gente se sentia poderosos, assim, homodeuses, né, como retratou Yuval Harari, a gente está aqui, né, em meio a uma pandemia, presos em casa, forçados, né, por um vírus, a repensar, meio assustados, meio impotentes e sem hora marcada para voltar às ruas com segurança. E das telas, né, e da janela, a gente tem acompanhado aí uma série de discussões, né, sobre como que a gente vem produzindo inteligências artificiais, mas diante também de tantas burrices humanas que a Covid-19 joga na nossa cara, né? Então, uma necessidade importante para a gente poder nos questionar, participar de encontros como esse, que não se propõe a dar respostas simples, mas a levantar perguntas importantes que a gente precisa ter nesse momento, né, para a gente conseguir dialogar e construir juntas outras perspectivas, assim, né, contrariando talvez essa ideia da tecnotopia, né, ou solucionismo tecnológico, de que a tecnologia por si só vai resolver tudo, né. Eu sou uma grande entusiasta da tecnologia, eu acredito na potência da tecnologia, mas a história vem mostrando para a gente que a gente foi muito melhor em inventar essas ferramentas do que em utilizá-las sabiamente, assim. A gente está numa fase em que a inteligência artificial começa a ter um impacto muito importante nas nossas vidas, e é urgente discutir que futuro tecnológico a gente está criando, quem é que ganha com esse futuro, quem é que está codando e se responsabilizando pelos impactos desse futuro, e quem é que a gente tem deixado para trás. Então, a conversa hoje é sobre economia, é sobre futuro, é sobre trabalho, mas é também sobre ética, sobre responsabilidade e responsabilidade coletiva. Bom, falaremos sobre tudo isso daqui a pouquinho. Eu passo a palavra agora ao Eduardo. Por favor, Eduardo. Então, boa tarde, Daniela, Sabrina. É um grande privilégio estar aqui com a professora Graziele Mendes Rangel, dividindo a tela. É uma grande honra. Eu
quero começar lendo um parágrafo de um grande romance, Grande Sertão Veredas, para dizer que o tema da inteligência artificial é um tema conversado no sertão, né? Então, lá pelas tantas, o Riobaldo pensa o seguinte, aspas, né? Para que eucaristia de tantos embaraços? Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá quando a gente pode permanecer deitada em rede ou cama e as enxadas saindo sozinhas para capinar roça e as foices para colherem por si e o carro indo por sua lei buscar a colheita e tudo que não é o homem é sua dele obediência? Fecha a citação. O Guimarães Rosa começa com uma interrogação, né? Então, nós estamos aqui conversando sobre perguntas, né? Será que as máquinas vão nos obedecer? Né? Quer dizer, num certo sentido, ele antecipa, né, o livro é de 56, né? Então ele antecipa, todo mundo conhece o 2001, uma Odisseia no Espaço, onde um computador se recusa a obedecer, né, quer dizer, um humano, e tem todo, né, quer dizer, e isso é um tema, digamos assim, até onde eu entendo, de ponta na discussão de inteligência artificial sobre, né, quer dizer, a construção de máquinas que não pensem em nos obedecer, né? Mas então, só a pergunta do Guimarães Rosa é um negócio importante, né, Di? Muito bem. Então, o tema é inteligência artificial. O que seria uma definição de inteligência artificial para a conversa, né? Quer dizer, eu sugiro tratar de uma forma muito abrangente, né? Quer dizer, seria qualquer máquina que tem a capacidade de raciocínio ou alguma capacidade de tomada de decisão, né? Então, tem uma genealogia, né, tecnológica, porque a inteligência artificial é filha da computação eletrônica, é filha da internet, é filha da World Wide Web, é filha da programação, é filha de Big Data, né, e termina se misturando, né, com machine learning, com um conjunto outro de questões, caracterizando o que seria eu diria, uma tecnologia emergente. Eu acho que a Grazi já falou muito bem disso, né? Quer dizer, uma emergente, já está transformando, já está presente, mas ainda não é alguns economistas chamariam de uma tecnologia de propósito geral, né? Quer dizer, que pode vir a ser, eu diria, uma sétima revolução tecnológica. Né? Quer dizer, não é a primeira, né? O capitalismo industrial moderno começa com uma revolução tecnológica, a revolução industrial, e não é a última, certamente, né? Então, o que ela traz? Ela vai fazer, né? Quer dizer, eu começo dizendo que a força é tão grande que ela traz de novo essa questão de qual o futuro do trabalho humano, tema da nossa conversa. Vai acabar o trabalho? Né? Quer dizer, eu já vou dizendo que não, né? Quer dizer, porque a tecnologia é filha do trabalho humano, filha da criatividade humana, né? Quer dizer, então, possivelmente, né, essa revolução tecnológica que a gente pode vir a assistir, né, ela vai ter uma coisa muito particular, que ela vai impulsionar o que eu chamaria de um processo de reposicionamento do trabalho. Né? Quer dizer, não é fim do trabalho, é reposicionamento. Qual reposicionamento? Em primeiro lugar, tem um movimento onde o trabalho intelectual ganha peso relativo em relação ao trabalho manual. Poderíamos dizer que tem também, né, digamos assim, pensando, né, numa microeconomia muito básica, né, de como que está, como a Grazi falou, como que está em aberto, né, porque toda tecnologia nova ela pode fazer duas coisas elementares. Ela pode aumentar a produção, botar um bolo de trabalhadores na rua, mas pode também reduzir o trabalho de todo mundo, né? Quer dizer, manter o número de trabalhadores com trabalho reduzido e gastando esse tempo para mais educação, etc, etc. Então, está em aberto, né? Quer dizer, o que podemos fazer com a tecnologia. Além disso, né, quer dizer, esse processo tecnológico está articulado com o que o Schumpeter, o economista, chamou de processo de destruição criadora, né? Quer dizer, cria-se muitos empregos novos, muitas ocupações novas e destrói algumas outras ocupações. Como é que isso vai ser trabalhado é uma questão importante. E, finalmente, tem que pensar que o reposicionamento do trabalho tem duas outras dimensões, além do trabalho intelectual e manual. Qualidade e precariedade, e finalmente, o centro e a periferia do planeta. Né? Quer dizer,
ou seja, que joga uma questão para o Brasil: que papel um país como o Brasil quer ter nessa nova divisão internacional do trabalho que se constrói. É isso. Bom, você citou aí 2001, uma Odisseia no Espaço, só lembrando que Mad Max, né, como circulou no meme aí recentemente, se passa em 2021, né? Então, só fazendo mais uma referência pop ao nosso tema. Agradeço aos dois pelas brilhantes falas para começo de conversa. Temos, com certeza, muito pano para manga, e só a partir do que vocês dois disseram. E eu começo com uma questão ética que vocês dois abordaram, que me parece crucial assim para início de conversa. Quer dizer, quando a gente pensa em emprego e tecnologia, né, nessa junção, é a substituição do homem pela máquina, né, e as suas consequências sociais, desemprego, precarização do trabalho, enfim, a gente tem aí, me parece, de um lado, um cenário positivo, né, de se automatizar o trabalho que adoece, o trabalho insalubre, da redução da jornada de trabalho, da criação de novas oportunidades, como o Eduardo falou, mas também temos aí um cenário menos ideal, talvez mais distópico, do trabalho precário, né, da vulnerabilidade social. Então, a minha pergunta primeiro é para você, Grazi: como fazer a tecnologia ou a inteligência artificial trabalhar a favor do humano? Essa é uma pergunta importante, né? Se a gente está criando tecnologia, essa tecnologia, ela precisa ser criada para melhorar as condições de vida, mas para melhorar para mais pessoas e não para um grupo muito pequeno. E aí, algumas informações, né? No momento de pandemia, em que a gente tem toda essa crise, recentemente saiu a notícia de que as grandes empresas de tecnologia, né, lucraram muito nesse período, enquanto a gente tem aí os relatórios mostrando que até o final do ano o Brasil vai ter o dobro de pessoas na extrema pobreza, né? A gente vai ter 10% da população brasileira indo para a extrema pobreza, enquanto no mesmo período bilionários e empresas, grandes empresas de tecnologia aumentam o lucro. Tem alguma coisa errada nessa história, né? Está desbalanceada. A gente precisa trazer essa discussão. E quando você trouxe, Dani, a precarização do trabalho, né, a gente vem já experimentando esses impactos, né? A pandemia também fez com que muita gente se desse conta que existem entregadores por trás de aplicativos, né? E quando a gente pensa se essa tecnologia está fazendo as pessoas trabalharem menos ou melhor, ou se dedicando a outros trabalhos, a gente tem aí, nos relatórios de entregadores, que trabalham 12 horas por dia para receber menos que um salário mínimo. Isso significa que a cada hora trabalhada, é como se essa hora valesse 3, 4 reais. E aí é a tecnologia do século XXI, mas com condições de trabalho. Acho que teve o Galo, né, uma liderança do movimento dos entregadores, que falou isso: é uma tecnologia do século XXI, mas os direitos, né, são do século XVIII. Então, a gente conseguir fazer um diálogo, né, entre como que essa tecnologia está sendo criada, quem está se beneficiando dessa tecnologia, né, e como é que a gente faz que essa tecnologia possa, de fato, beneficiar mais pessoas e trazer mais pessoas. O professor Eduardo trouxe bem a questão, né, alguns empregos são criados quando a gente tem um avanço tecnológico, outros são destruídos, só que a questão é que para a gente conseguir ter mais pessoas participando desse processo, a educação é uma grande ferramenta, né? Como é que a gente capacita, como é que a gente desenvolve as habilidades. E aí, nesse momento, você tem menos de 20% das escolas do país estão conseguindo dar esse processo, né, de aulas online. Eu não vou chamar nem de ensino à distância, porque a gente está tentando se adaptar aí de uma forma bem precária e às pressas com isso também. Então, a gente precisa, para que a gente consiga, de fato, né, construir esse futuro tecnológico, que ele é mais justo e ele é para mais pessoas, a gente precisa trazer todas essas perspectivas para a mesa, né, e ver se essa tecnologia que a gente está criando, ela aumenta essas distâncias e ela vai criando o Yuval Harari traz no livro dele, né, a questão a criação de uma grande classe de inúteis,
né, que ficam completamente fora, né, da discussão sobre o trabalho e todos esses benefícios que a tecnologia poderia trazer, e a gente precisa se responsabilizar por isso. Então, hoje a gente tem as tecnologias sendo criadas numa velocidade muito grande, muito maior do que a intelectualidade ou que a gente tem dado conta de trazer essas perguntas importantes, né? Quem é que está ganhando com essa tecnologia? Como é que a gente faz com que mais pessoas ganhem e tenham os benefícios, né, da gente fazer uma automatização das atividades e das tarefas, mas também como é que as empresas, as grandes empresas, também se responsabilizam pelo impacto que causam na sociedade a partir dessas tecnologias que são criadas. E também a gente vê quem é que está criando, né? Uma parceria da Preta Lab com a ThoughtWorks, numa pesquisa sobre quem coda o Brasil, a gente tem menos, 21% das equipes, porque é isso, né? Tecnologia, às vezes a gente pensa em inteligência artificial a partir de uma lógica, a gente está falando de filmes aqui, né? Do Exterminador do Futuro, aquela inteligência que vem, né, para poder destruir a gente. Mas não, a tecnologia ela é criada pelas pessoas, assim, né? Então, todo esse processo de educação também de quem está criando essa tecnologia é super importante para se pensar qual que é o impacto que essa tecnologia está causando. Eduardo, eu queria ouvir também você sobre isso e já, se possível, né, quer dizer, pensar nos avanços que isso pode nos trazer para a sociedade, não apenas nos riscos, né, que já estão, acho que muito bem colocados aí, e se possível você incluir um tema sobre o qual você falou na sua fala inicial, que é o reposicionamento do trabalho, que a Grazi também resgatou, quer dizer, se ciência e tecnologia são produtos, afinal, do trabalho intelectual, portanto, do trabalho humano, né? É preciso a gente pensar, no mínimo, né, no reposicionamento do trabalho, como você mesmo anunciou, né? Com criação de novos postos, de novas ocupações, já que outras vão ser eliminadas, né? Como é que a gente faz essa reconfiguração, vou chamar assim, na ausência de um termo melhor? Bom, há perguntas e perguntas, né? Essa pergunta é uma... Vale $1 milhão? Não, vale uma humanidade civilizada, né? A civilização vária, né? Então é o que talvez motiva uma vida, né? Quer dizer, um debate como esse, etc. Então, eu começo com o título dessa conversa, né? Quer dizer, outras economias, né? Quer dizer, evidente que eu acho que o ponto de partida é dizer que nós vivemos um momento onde talvez a humanidade, quer dizer, nunca acumulou tantos recursos científicos e tecnológicos, né, quer dizer, em toda a sua existência, e esse tremendo acúmulo de ciência, tecnologia e riqueza convive com uma intolerável, insuportável desigualdade, pobreza, né, quer dizer, é insustentável, né, quer dizer, o padrão de desigualdade que existe hoje, né? Então, eu acho que toda mudança tecnológica, ela, né, quer dizer, tem essa, né, quer dizer, essa, digamos assim, essa dicotomia de oportunidade e desafio, né, quer dizer, até aqui, né, quer dizer, eu diria assim, a mudança tecnológica cria uma outra economia automaticamente, digamos assim, né? Porque era uma vez uma economia baseada no vapor, depois passou uma economia da eletricidade, estamos indo para a economia baseada, né, nós estamos todos no mundo digital, e lá vem inteligência artificial, então vai mudando. Agora, podemos, só que eu acho que essas mudanças, né, digamos assim, naturais, né, na dinâmica do sistema, né, elas geram essa insuportável, intolerável desigualdade social, que tem que ser enfrentado, né? Então, eu acho que temos que pensar, né, mecanismos que a gente aproveita essas novas tecnologias para transformá-las em armas, né, para essas mudanças em direção a um mundo com menos desigualdade social, etc, etc. Por isso, eu acho que, por exemplo, essas mobilizações dos entregadores aqui no Brasil, né, de aplicativos, talvez seja a coisa mais importante que a gente esteja assistindo, né? Porque é um começo, né, de uma turma importante, decisiva, né, para que
para quebrar essa coisa que eu acho que a Grazi citou muito bem, né? Tecnologia, né, do século XXI com direitos, né, da Revolução Industrial Britânica, né, antes, né, do desenvolvimento de movimento cartista, sindical, etc, etc. Então, eu acho que essa é o grande desafio. Né? Quer dizer, eu acho que tem 3 pontos de partida assim, que eu acho que a gente tinha que pensar. Né? Quer dizer, meio já um pouco, né, quer dizer, já um pouco falado aqui, né, quer dizer, tanto pela Grazi como por mim. Acho que é pensar que sempre... Eu estava fazendo uma continha muito boba aqui, coisa de economista, enfim, estudante de economia, né? Quer dizer, o produto, o número de empregados, né? Quer dizer, pessoas, a força de trabalho nos Estados Unidos cresceu entre 1900 e 2000 5 vezes. O produto interno bruto americano cresceu 25 vezes. Quer dizer, então e a jornada de trabalho basicamente é a mesma, né? Quer dizer, entre 1900 e 2000. Então, tem um conjunto de, né, quer dizer, redução de jornada de trabalho, né, quer dizer, é um negócio inteiramente decisivo. Né? Quer dizer, eu diria que é o ponto de partida, porque sempre vai ter ampliação da produtividade do trabalho, né? Quer dizer, trabalho humano, que é o trabalho humano que está inventando a máquina, está implementando a máquina, construindo a máquina, né? Quer dizer, e então isso é multiplicado. Então, redução de jornada de trabalho é decisivo. Né? Quer dizer, E combinado com isso, porque o processo de destruição criadora, né? Quer dizer, é isso, né? Quer dizer, que novas ocupações vão aparecer, outras vão desaparecer, nós não podemos ficar também assistindo passivamente. Né? Quer dizer, então, como é que resolve isso? Educação. Grazi falou, educação. Vamos treinar todo mundo em inteligência artificial daqui agora, né? Quer dizer, a meninada que está no fundamental agora tem que começar a conhecer coisas que daqui a 20 anos essa turma vai virar cientista, engenheiro, profissional de saúde, etc, etc, né? Para dar conta do que vem. Né? Quer dizer, então, educação é fundamental. E também educação para deslocar. Né? Quer dizer, quem tem um emprego deslocado vai ser retreinado, né? Quer dizer, e ganhar as habilidades para poder enfrentar o desafio que vem. Né? Isso tudo pressupõe, existe uma instituição humana inventada, né, quer dizer, chamada Sistema de Bem-Estar Social, né, quer dizer, uma das coisas mais civilizadas que já foram, né, criadas. Nós temos que investir no desenvolvimento desses sistemas, né, quer dizer, para poder dar conta, e eu diria assim, que eu economia da ciência e da tecnologia, lido muito com algo que chama sistema de inovação, é o que impulsiona o progresso tecnológico. Esse tem que andar de mãos dadas com o sistema de bem-estar social, que é o que vai garantir, digamos assim, a difusão, né, das conquistas do progresso tecnológico para a maior parte da população. E, finalmente, para tudo isso, eu acho que a gente tem que ouvir o Piketty. O Piketty, né, o economista francês, né, agora, né, com livros, né, muito conhecidos e por razões acadêmicas muito relevantes, que estuda a desigualdade e defende a criação do imposto transnacional, né, que é um imposto global. Isso é fundamental para poder realimentar a construção desses sistemas de bem-estar social, que são fundamentais para a gente ter as transformações e tornar, né, e acabar com essa intolerável, né, desigualdade existente, que, digamos, não é consequência da tecnologia estrito sensu, do que a gente decide fazer com ela. Pois é, eu queria ilustrar aqui para a gente trazer alguns dados pragmáticos, assim, um artigo do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que vocês conhecem, obviamente, que tem um título ótimo que chama Robocalypse Now. O título já acho muito bom, né? E que faz uma pergunta que eu gostaria de fazer também a vocês aqui, né? A maior produtividade é uma ameaça ao emprego? E aí os autores analisam, para usar um pouco a referência que você falou, Eduardo, o que aconteceu em 20 países nos últimos 35 anos. Claro que é um olhar para o passado, mas que eles acreditam que faz algum sentido, as conclusões são válidas daqui para frente também. E uma delas é que a nova revolução tecnológica, acho que essa 7ª, né, se não me engano a que você se referiu, Eduardo, que ela não vai impedir, ao contrário do que se pensa, a criação de novos empregos, mas ela vai continuar colocando a desigualdade como um dos nossos grandes desafios.
Então, assim, disso daí já acho que a gente pode discutir um pouco, quer dizer, primeiro, por que isso acontece, né? Eu pergunto a vocês, e acho que tem algumas questões interessantes que a gente pode incluir aí, né? É, que parece que essa automação das últimas décadas, ela que foi protagonizada por robôs e algoritmos, podem me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem do ponto de vista técnico, né? Ela é mais rápida, ela é muito mais rápida do que até então. Então, a pergunta é: todas essas mudanças que precisamos implementar, num contexto de uma revolução tão veloz, a gente consegue? A gente tem tempo para acompanhar essas mudanças e tentar cuidar para que isso que é uma tendência, ao que tudo indica, bastante clara, né, que isso possa ser revertido? Eu deixo a pergunta aos dois, quem quiser começar. Fiz várias perguntas, eu acho, confundi vocês? Quer começar, professor? Vamos lá. Excelente questão, né? Quer dizer, de novo, eu acho que então vamos lá. Eles estão certos, né? Quer dizer, as revoluções tecnológicas, elas são criadoras, né, de pontos de desigualdade, né? Quer dizer, por definição, uma inovação é algo que só alguém sabe fazer e quem está fazendo tem uma vantagem sobre o resto, né? Quer dizer, com o tempo, essa inovação vai se propagar, né? Quer dizer, porque todo mundo, né? Quer dizer, digamos assim, vai aparecer um negócio que é a capacidade de aprender, a capacidade de absorver, imitar, né? Enfim, então tem então se propaga, né? O problema é que a maior parte das inovações até aqui, né? E aí nós estamos falando essa é a contabilidade de uma corrente econômica, né? Chamada neo-schumpeteriana, né? Que é a minha turma, né? Digamos assim, que vamos falar que já tivemos 6 revoluções tecnológicas até aqui, e lá vem a 7ª, que é o nosso objeto aqui, né? Que, como a Grazi falou no começo, nós podemos saber exatamente o que vai ser, né? Concordo plenamente. Incerteza é uma palavra-chave para a tecnologia. Então, até aqui foi criando um mundo muito desigual, né? Assim, nós estamos comemorando os 100 anos do Celso Furtado, né? Nesse momento, né? Um grande economista brasileiro, e o Celso Furtado vai ser um teórico que vai discutir uma consequência importante da Revolução Industrial no planeta, que é a criação de um centro e de uma periferia, né? Quer dizer, o centro tem uma capacidade tecnológica tremenda, né? Quer dizer, e que vai se mantendo, né? E a periferia correndo atrás, né? Quer dizer, e ficando para trás, né? Quer dizer, então é um problema que não é, digamos assim, é um problema interno, mesmo nos países avançados, né? Se olhar dentro dos Estados Unidos, né? Cresce a desigualdade, que é o país líder nesse momento, né? E a desigualdade planetária vai, né? Se multiplicando, né? Temos condições? Temos, né? Acredito que sim, né? Até porque nós vamos conhecendo, estudando, né? E sabemos que, aí vem um lado positivo, se não tivesse revolução tecnológica nenhuma, né, quer dizer, o mundo estaria até hoje sob domínio da Grã-Bretanha, né, estava todo mundo na era do vapor ainda, e enfim, estava tudo, né, mais ou menos, né, paralisado. Mas não, tem revolução tecnológica, isso chacoalha as estruturas de mercado, né, e a gente vê a emergência de outros países, a possibilidade de desenvolvimento, a possibilidade, para falar de novo do Celso Furtado, da superação do subdesenvolvimento, né? Quer dizer, com países, né, tipo o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, a China, de certa forma, nesse momento, conseguiram fazer, né? Quer dizer, então, há experiências, né, de superação a nível nacional, né, que são lições, né? Quer dizer, então, eu diria que o fato de estar acontecendo uma revolução tecnológica agora, vamos acordar, né? Quer dizer, é uma chance da gente dar um pulo, né? Quer dizer, então nós fizemos mal algumas coisas, né? Quer dizer, isso é um problema, né? Mas a gente tem a chance de saltar, né? Quer dizer, dar saltos, né? Quer dizer, como, né? Quer dizer, outros países já fizeram. Então, abre oportunidade, né? Então, eu sou otimista no sentido da possibilidade do aproveitamento da oportunidade, mas para isso nós precisamos de política, decisão
coletiva, momentos cooperativos, né? Quer dizer, e articulados com essas mudanças, no caso do Brasil, superar um entrave ao nosso desenvolvimento, que é a desigualdade social, como o Celso Furtado nos ensinou. Grazi, queria que você comentasse também essa questão e pensando um pouco nessa história que você fala, inclusive, sobre isso, né, faz parte um pouco da sua pesquisa, quando você fala que não existe neutralidade na tecnologia, né, que ela não é boa nem má, mas ela também não é neutra, né? Então acho que isso pode entrar aí um pouco se você puder incluir na sua resposta, acho que é uma questão bem interessante e que vem a calhar, né, nesse momento aqui da conversa. Definitivamente a gente precisa de novas vias. Até aqui, todo o que a gente vai chamando de progresso, ele vem sendo construído a partir dessa lógica, né, de centro-periferia, sustentada a partir de abismos e buracos aí, em termos de desigualdade, e quem tem mais, sempre tendo cada vez mais, e quem tem menos, sempre sendo deixado para trás dentro desse processo inteiro. Então, o professor Eduardo traz o otimismo, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu sou só que do otimismo ativo, né? A gente precisa construir esses caminhos e construir essas vias, e essa é uma chamada de responsabilidade coletiva, assim, a gente deveria estar tendo esse tipo de discussão, envolvendo diferentes perspectivas, trazendo para a mesa essas perguntas, mas envolvendo aí, na hora que a gente fala sobre novas economias, trazendo educação, trazendo um plano de país. A gente precisa trazer um plano de país, a gente está discutindo aqui educação como um principal ferramenta para que a gente possa, né, se reinventar e se adaptar a essas mudanças, a essas transformações, mas ao mesmo tempo o Brasil está lá ocupando, está lá entre as 20 piores avaliações, né, no PISA. Então, a gente tem agora a maior parte dos estudantes, né, de escolas públicas do país estão há 4 meses sem aulas. Essa é uma conta grande para a gente como país. A gente tem um abandono completo, né, das periferias, onde a gente tem um potencial criativo gigantesco, né, que vem sido ignorado, né, impedido de chegar, impedido de ter as oportunidades. A gente tem visto Paraisópolis lidando com a questão da Covid, assim, como uma tecnologia social, assim, tem muita potência dentro desses espaços, mas um completo abandono, um descaso, né, na hora que a gente fala sobre até o momento que a gente está em termos de investimento, né, investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em ter esses espaços, né, esses espaços onde a educação vai propiciar essas transformações, essas mudanças, ter mais pluralidade, né, a gente está aí discutindo a questão do Enem, a questão do ingresso nas universidades, então tem muitas questões, assim, a gente está destruindo o planeta e usando tecnologia para ir para Marte, assim, fugido, tipo assim, a gente deixa aqui os impactos e aí vamos criando rota para Marte. E o que a gente vai fazer lá, né? O que a gente vai fazer lá também? E nem sei, né, quem é que está indo para lá. Então, como é que a gente pensa mais em impacto e responsabilidade? Só que para isso essa é uma discussão global, inclusive, né? E é uma discussão que precisa permear todas as esferas da nossa sociedade, e num contexto em que a gente está discutindo ainda se a Terra é redonda e tal, a gente já deveria estar tendo esse tipo de discussão, e só que o debate ele ainda está muito distante, né? E ele está um debate que ele está num grupo muito pequeno, né, e nem sei se é debate, né, a gente tem usado tecnologia e a gente está amplificando essas desigualdades, essas distâncias, e nesse momento agora isso está mais evidenciado, né, a Covid-19 é uma lupa para todos para tudo isso que já estava aqui muito antes, né, da pandemia existir, e que a gente não pode fingir que a gente não está vendo, assim, não dá para a gente ficar discutindo sem envolver essa discussão mais ampla. E a não neutralidade
Desculpa. Desculpa te interromper, mas só para completar, inclusive porque a gente está falando muito em aceleração digital, né, durante a pandemia, como estamos conectados, e nesse momento fica claro quem está e quem não está conectado, né, quem tem acesso a essa aceleração digital, né, e quem está fora dela. Né? Esse é um ponto importantíssimo, assim, para cada duas pessoas que estão fazendo home office ou está tendo acesso a conteúdos aí para estudar, a gente tem uma pessoa que sequer tem acesso a fazer uma pergunta para o Google, assim, hoje a gente fica usando o Google para responder as nossas questões aí, né, e a gente tem um contingente enorme da população que não tem sequer acesso. E aí, se a gente avança essa conversa, a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm a coleta de esgoto. Então, assim, o Trata Brasil colocou, 47,6% da população brasileira que precisa se virar com os próprios resíduos enquanto a gente está falando sobre aceleração digital, assim, enquanto a gente está... e esse é um buraco enorme, e que a gente deveria estar criando tecnologia para poder resolver essas questões. Tecnologia como ponte, né, para poder, para que a gente não tenha essa disparidade tão grande, para que a gente não esteja em universos tão distantes. E isso está tudo posto, né? Está tudo posto, a gente precisa questionar e precisa colocar isso na mesa, e não dá para ficar aqui só discutindo como utilizar a tecnologia, né, no trabalho, inteligência artificial no nosso trabalho. Toda e qualquer atividade humana vai acabar passando por esse processo de automação e tudo mais, só que a que custo? Né? A que custo? Pessoal, estou um pouco ansiosa aqui, porque a conversa está ótima, mas nosso tempo não é infinito, e temos ainda algumas questões que eu quero colocar, então vou pedir, mas antes da gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, tem algumas questões que eu acho que seria legal se a gente conseguisse falar, inclusive, sobre esses futuros aí do trabalho, e a questão da neutralidade da tecnologia, se vocês puderem comentar rapidamente, só lembrando, né, para mais uma referência pop, né, tem um livro que me parece que é uma referência do tema, que é o Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, foi escrito em 2015, em que ele fala, né, obviamente, do poder dos algoritmos, e diz que, no final das contas, eu acho que entra bem nessa história da suposta neutralidade, né, da tecnologia, no final das contas, não é a inteligência artificial que toma decisões, mas quem a controla. E aí eu acho que a gente está falando, e nesse momento da pandemia a gente está vendo isso, acho que até nós, leigos, estamos enxergando isso, né? Não apenas vocês, especialistas, que tecnologia hoje não tem só a ver com desenvolvimento científico, mas também tem a ver, obviamente, com trabalho, com geopolítica, com as nossas vidas e com as nossas relações, né? Então, essa questão da neutralidade me parece mais do que nunca uma questão importante para a gente discutir quando está falando do futuro de qualquer coisa, não só do trabalho, né? Então, eu queria que vocês, se possível, respondessem isso, né? Quer dizer, quando a gente pensa em quem vai comandar os principais algoritmos, né? Em que medida isso pode ser controlado? Porque a mesma tecnologia que serve ao diagnóstico médico, ela serve ao controle social, né? Entre outras coisas. Sim, acho que você, como é que é o Pedro Domingos, né? Que é o algoritmo. Sim, a questão é quem programa, né? Então, concordo. O tema da tecnologia não é neutra, né? Que não tem menor dúvida disso, né? Que então tem toda uma, né? Que existe até um conceito na nossa área, né, de economia da ciência e da tecnologia, que é a ideia de orientação do progresso tecnológico, né? Quer dizer, o progresso tecnológico tem uma certa orientação, né, que é definida pela natureza, né, do sistema econômico, etc. Né? Então, acho que a Daniela começou falando, né, da possibilidade de, né, o ponto que foi comentado aqui, é que toda tecnologia tem a possibilidade de abolir todos os locais de trabalho que as ocupações causam doenças, né? Quer dizer, o trabalho é duro, né? Porque não tê-lo é um problema. Tê-lo, você pode morrer de trabalho, né? Quer dizer, porque, dependendo da ocupação, né? Quer dizer, por problemas de saúde ocupacional, etc, etc.
E o progresso tecnológico não é orientado para... As prioridades de automação não são os postos, né, de trabalho mais problemáticos, né, com problemas ocupacionais, etc, etc. Então, reorientar o sentido do progresso tecnológico é fundamental, né? Então, essa entraria naquela pergunta anterior, que é conseguir, né, quer dizer, reprogramar, né, quer dizer, e fazer um progresso tecnológico que vai em direção a mais civilização, menos desigualdade, etc, etc. E tem um outro problema também, que é o que a Grazi está chamando a atenção, né? Então, acho que a gente tem nós temos problemas sociais antigos e novos, né? Quer dizer, um país periférico como o Brasil, esse é o nosso problema. Nós não resolvemos os problemas da Revolução Industrial, né? Quer dizer, e já estamos entrando na 7ª, então vai superpondo, né? Quer dizer, gente sem esgoto, gente sem, né, e sem internet, né? Então, e hoje ter internet é fundamental, né? Quer dizer, então nós temos que é um desafio para o Brasil que nós temos que resolver tudo isso, né? Quer dizer, junto, não dá para, né? Quer dizer, uma coisa abre oportunidade e nós temos que dar conta, né? De várias camadas de atraso que a gente tem que superar conjuntamente. Grazi. O professor colocou bem, né? E aí sobre a não neutralidade e o quanto que a gente precisa se atentar, né? A gente tem visto o impacto, né? Do uso da inteligência artificial, não só, né, no dia a dia com os anúncios que a gente recebe, mas a gente vem acompanhando impactos em decisões importantes, como decisão de influência em eleições, a gente vê questões aí de privacidade, de segurança da informação, de controle, né, dos dados e acesso a esses dados. Então, a gente tem um déficit na discussão sobre ética e sobre responsabilidade no manejo da inteligência artificial, que a gente já tem movimentos para isso, né? Já tem tecnologistas se unindo para a criação de um código de ética, exatamente para que a gente possa trazer essas responsabilidades e para que tenha legislação, para que tenha mecanismos de proteção para a gente, né? Proteção para as pessoas, mas também proteção para esses efeitos, para esses impactos que a gente tem. Porque tem a tecnologia, ela parte de padrão, e quem define esses padrões são essas pessoas que dominam e que estão programando. Eu trouxe aqui um pouquinho do resultado da pesquisa de Quem Coda do Brasil, né? Quando a gente passa isso para as questões, né, globais, e a gente passa isso até para uma discussão, né, em relação aos Estados Unidos, isso se amplia muito, mas na pesquisa do Quem Coda do Brasil, então, um país que tem de sua maioria mulheres, a gente tem 21% das equipes que não tem a presença de uma mulher. A gente tem 33% das equipes num país em que a gente tem 55% da população que se autodeclara negra, a gente tem 33% dessas equipes que não tem sequer uma pessoa negra. Então, quem é que está codando? Né? Qual que e a partir disso, quais são as perspectivas que estão incluídas na hora que a gente está criando esses padrões e na hora que a gente está pré-determinando como que o código ele vai fazer essa evolução. Então, isso é muito importante que a gente olhe também para que a gente tenha mais pluralidade dentro dos espaços na tecnologia, para que a gente questione, a gente leia mais sobre algoritmo e esses mecanismos de opressão que passa por raça, classe, gênero. A gente tem a Safiya Noble com uma discussão importantíssima sobre isso também. Então, a gente tem que se aproximar mais, né, dessas discussões como um todo, porque, de fato, não tem neutralidade, né? Toda essa tecnologia ela vai ser criada para alguma coisa, com algum propósito, e a partir de alguma perspectiva, e a gente ainda não tem noção da amplitude dos impactos daquilo que a gente está criando. E é importante que a gente não vivencie primeiro os impactos para depois
tentar criar alguma medida, assim, a gente já precisa incorporar, a gente já está atrasado, assim, a gente já está atrasado. Na década de 50, assim, a gente já tinha discussões sobre como trabalhar essa questão de ética e responsabilidade, né? Desde Eu, Robô e tudo mais, algumas discussões sobre ética e responsabilidade, e a gente precisa dar uma acelerada nisso. Por falar em atrasados, estamos aqui com nossa programação um pouquinho atrasada, normal, porque são duas cabeças incríveis pensando e falando, mas eu vou tentar colocar algumas questões aqui da curadoria, se for possível, a gente responde um pouco mais ligeira, de uma maneira um pouco mais ligeira, para dar tempo, ainda temos as perguntas aqui que já estão chegando da turma que está assistindo a gente, então vamos lá. O que significa, e aí responde, eu jogo aqui a pergunta para vocês dois, responde quem quiser, tá bom? O que significa esse momento que a humanidade está vivendo, e a gente está se referindo, obviamente, à pandemia, em que momento estávamos como sociedade quando o mundo parou? Eduardo? Grazi, Então, alguém? posso ir? Tá. Então, deixa eu... Então, onde estávamos? Eu acho que estávamos saindo globalmente, né, estávamos saindo de uma crise, 2007, 2009, né, ainda mal, né, quer dizer, nos recompondo, né, quer dizer, e vivíamos pelo menos 3 grandes transformações estruturais que estavam em curso, né, primeiro, essa emergente revolução tecnológica que nós estamos discutindo, né, quer dizer, segundo, né, uma intensificação da internacionalização das economias, da sociedade, né, da ciência, da tecnologia. E terceiro, uma mudança geopolítica importante, né, quer dizer, com a ascensão, né, da Ásia Oriental, da China, e isso aí, né, causando todo um conjunto de questões relacionadas a transições hegemônicas, etc, etc. Né, quer dizer, a pandemia bate, né, quer dizer, é uma tragédia, né, quer dizer, e ela, né, quer dizer, eu até acho que a gente não parou, não. Eu acho que tudo se acelerou, né, quer dizer, a velocidade de tudo ampliou, né, porque, bom, já é uma tragédia, tem 15 milhões de pessoas infectadas com Covid, 640 mil mortes, né, quer dizer, apesar da parada da economia e de uma recessão politicamente determinada para evitar uma catástrofe sanitária. E eu estou repetindo palavras do Bank of International Settlement, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Né, que então, estavam nisso. Para onde? Né, então, é um momento chave, porque é uma crise de uma profundidade que né, só para já ter uma comparação próxima, já é né, o primeiro trimestre desse ano, o PIB global caiu 10%. É uma queda muito maior do que a crise de 2007 e 2008. Então, estamos vivendo algo que, de fato, é uma combinação de várias crises. Grazi, quer responder? Vou tentar colocar só de uma forma mais rápida, objetiva, assim, quando a gente olha para o trabalho, né? A gente vê uma sociedade cansada, esgotada, atrás de desempenho, com muitas ferramentas e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de um letramento digital, uma forma de conviver melhor. A gente tem o Brasil como segundo país em burnout, né, assim, nossas doenças todas ligadas a excesso, né, a ansiedade, o primeiro em ansiedade, o segundo em burnout, então uma urgência da gente redefinir o que é produtividade, o que é trabalho, como é que a gente faz esse diálogo entre a tecnologia, trabalho e esses novos formatos, olhando para a sociedade como um todo, uma sociedade extremamente desigual. A gente tinha aí 40% da população brasileira como autônomos, né, assim, grande parte disso não são empreendedores, na verdade, empreendedores de sobrevivência, né, sem direitos, sem proteção trabalhista ou qualquer outra, fugiu a palavra aqui agora, né, mas nesse momento de pandemia
sem nenhum cuidado, sem nenhuma assistência. A gente já vinha com pouco esforço, assim, coletivo também, para esse olhar de como é que a gente traz mais para a educação, mais pessoas e amplia esses espaços. Na verdade, a gente estava reduzindo esses espaços, quando, na verdade, a gente deveria estar olhando mais para essa potência da periferia, como é que a gente inclui mais pessoas na educação, para que a gente possa ir acompanhando esses processos, assim. Então, e um país extremamente polarizado, né, com poucos espaços como esse para trazer perguntas e reflexões mais profundas, assim. Então, para mim, a gente estava nesse processo, vem a pandemia, dá um pouco desse sacode, no meio disso tudo fica todo mundo querendo voltar para um normal, só que esse normal que a gente construiu até agora é baseado em violência, em injustiça, em desigualdade, e a gente não precisa de um novo normal, a gente de fato precisa de novas vias, de utilizar esse momento. Essa pandemia está cobrando um preço muito alto para todo mundo. O professor Eduardo trouxe aqui, a gente está falando de, não são números, né, a gente está falando de vidas, a gente está falando de histórias interrompidas nesse processo, e se isso tudo, se esse preço que a gente está pagando, ele não é suficiente para a gente parar e fazer as reflexões importantes, para a gente poder mudar algumas rotas que a gente vinha até agora, não sei mais o que mais a gente precisa como sociedade para fazer essas reflexões. A próxima pergunta eu acho que a gente pode trazer aqui para um contexto, né, do nosso tema de hoje, falar um pouco, e aproveitar para falar um pouco desse futuro do trabalho, ou desses futuros, né, do trabalho, no plural mesmo. Tudo será como antes ou a gente pode reinventar o futuro e, enfim, diante de tudo que falamos aqui hoje, né, a gente tem tempo de mudar essa rota aí, hein, Eduardo e Grazi? Bom, eu acho que a resposta padrão a essa pergunta até aqui, né, nos eventos, é não, né? Nada será como antes. Sim. Sim, eu concordo, e o problema é como, né? Então, acho que essa crise tem... e, de novo, o título é outra economia, né? Quer dizer, outras economias. Precisamos de uma outra economia. A que existia antes, né? Quer dizer, a que está existindo, é terrível, né? Quer dizer, então, nós temos que pensar em como que esse choque, né, que pode, enfim, né, quer dizer, trazer coisas positivas, né? Eu acho que o choque não vai ser a economia, né, dizer, nada será como antes, porque eu acho que a pandemia traz 3 choques simultâneos, né? Quer dizer, ele, como é uma recessão para evitar uma tragédia de saúde, né, quer dizer, então ele já causa um desemprego, né, quer dizer, grande, né, quer dizer, e que provoca um conjunto de políticas de apoio, né, quer dizer, a desemprego, né, nós estamos falando de trilhões de euros, trilhões de dólares, né, quer dizer, Estados Unidos, todo mundo, né, quer dizer, e demonstra que o negócio é tão barra pesada, está tão ruim, né, porque uma publicação como o The Economist, né, quer dizer, acabou de fez um comentário de cada 10 trabalhadores americanos que, por causa da pandemia, da paralisação, pediram auxílio ao governo, né, quer dizer, 7 ganham mais com auxílio do que ganhavam no que estavam trabalhando. Então, para ver a qualidade dos empregos, né, na principal nação, né, do país, do planeta, né, que é Então, isso deve ter mudança, né? Quer dizer, 2, eu acho que o segundo impacto, ela acelera aquelas 3 mudanças que eu comentei anteriormente, né? Então, nós estamos aqui, a digitalização do trabalho se acelera, né? Enfim, então, todo um conjunto de mudanças. Eu acho que a transição sistêmica se acelera, que a China está saindo mais rápido do que os Estados Unidos, né, dessa crise, etc. Então, isso aí, né, em termos de aproximação dos produtos internos brutos, isso vai ocorrer, então se acelera. E 3, o terceiro choque é demandar do sistema de saúde uma resposta forte, né? Quer dizer, demandar muito do que foi acumulado de ciência e tecnologia, que pode ser, talvez, expresso na pressão importantíssima para a gente gerar uma vacina, né? Quer dizer, uma coisa para poder tentar controlar esse vírus que, com tudo que a gente acumulou, ainda é muito pouco conhecido, né? Quer dizer, tem muito a aprender, etc, etc. Então, acho que essas, né,
esse choque vai fazer com que uma economia, como o que é a economia industrial moderna global, se transforme em reação a isso, né, independente do que, né, do que fizer. Bom, Grazi, você quer acrescentar alguma coisa? Eu posso ir para a próxima pergunta? Tá, esse de nada vai ser como antes, né? Eu sou casada com um historiador, então a gente nunca fica parado, né? Tá sempre em movimento. Mas futuro é esperança, é fé, ou seja, é a imaginação. E o futuro, ele responde à força dos nossos movimentos. Então, futuro é sobre movimento, é sobre como que a gente se movimenta para construir esses futuros, né? A Lala trouxe a ideia do futuro desejável na outra conversa. Então, assim, quando a gente olha um futuro que amplia a desigualdade, não pode ser um futuro para nós, assim, um futuro que no mundo 1% se torna mais rico, assim, a custas de bilhões de pessoas, e quase 10% da população brasileira vai se encontrar em extrema pobreza. Isso é absurdo demais para a gente poder não se movimentar e não fazer nada. Um futuro que exclui, um futuro que a gente fica produzindo essa inteligência artificial, potencializando essas burrices humanas, assim, esse é um futuro perigoso demais. Um futuro que usa tecnologia para a gente poder sair daqui, criar rotas para ir para outros planetas, ao invés de se responsabilizar pelo impacto que a gente está causando. Esse futuro é irresponsável demais e a gente não deveria aceitar isso, assim. Então, usando um pouquinho de Angela Davis, né, a gente não mais aceita aquilo que a gente não pode mudar, a gente muda aquilo que a gente não pode aceitar. Então, futuro é movimento e responde ao nosso movimento, assim. Então, por isso que ele não pode ser como foi antigamente, né, mas ele precisa de movimento, assim, ele precisa dessa esperança mais ativa e de coragem para a gente poder encarar uma série de questões que estão aí expostas na nossa cara nesse momento. A Grazi falou da Lala Denzelin, futurista, que participou aqui na semana passada desse encontro, e ela deixou uma pergunta para vocês, que eu coloco agora. Se tudo fosse possível, né? Como vocês gostariam que as coisas fossem, ou o que vocês reescreveriam na história? Uau! Quer começar, Grazi? Mas precisamos ser breves, Tá. viu, queridos? Porque temos pouco tempo. Se tudo fosse possível, a gente precisa Dizem que se o gênio da lâmpada aparecesse para a gente, a maioria de nós não saberia o que pedir, tá vendo? Exato. Mas se tudo fosse possível, a gente precisa de futuro no plural, futuros plurais, mais inclusivos, melhores para mais pessoas. E essa ideia, né, da gente poder ter mais pessoas usufruindo, né, e tendo as suas existências respeitadas, e as suas vidas respeitadas, né, e a partir de tudo isso que a gente pode criar e a gente tem para poder criar, assim, ter pessoas num momento como esse, lutando pela sua própria existência, isso é triste demais, e com tudo que a gente tem a nosso dispor para poder mudar essas realidades, então, iria mais nesse caminho. Bom, então, não é um problema se aparecer, né? Eu acho que responderia, quase faria uma outra pergunta para responder de um outro jeito. Eu acho que nós precisamos, né, estão aqui fazendo uma dobradinha com a Grazi, no sentido que é intolerável o padrão de desigualdade que existe no planeta nesse momento. Né? Então, eu acho que a gente precisa construir um programa de ação, né? Um programa que organize, eu diria assim, reformas, né? Do ponto de vista... E agora não é mais nacional, né? Tem que ser do ponto de vista internacional, né? Porque para dar conta de... Então, vamos lá, né? Hoje, qual é o primeiro desafio? É construir uma vacina, que não é uma coisa simples, não é, né? Nós estamos talvez muito mais longe do que a gente imagine, mas é uma outra conversa, né? Tem muita gente com capacidade para discutir isso.
eu acho que esse processo tinha que ser um processo de construção global, né? Quer dizer, ter uma espécie de um projeto Manhattan mundial para construir uma vacina global, o que pressupõe a construção de mais cooperação internacional do que a que existe hoje, o que pressupõe, talvez, o início da construção de um sistema de bem-estar social que não seja nacional, não, porque doença não conhece fronteira, né? Quer dizer, vírus não conhece fronteira, né? Dizer, desigualdade não conhece fronteira. Então, começar a construir elementos de um sistema de bem-estar social global. Precisamos de ter um sistema de inovação que também seja global, né? Quer dizer, e precisamos de ter um combate à desigualdade, né? Quer dizer, que seja também global. Por isso, volto a dizer, né, quer dizer, a proposta do Piketty, né, quer dizer, de um imposto global sobre as grandes empresas transnacionais, etc., é algo fundamental para construir fundos para que a gente possa, né, quer dizer, ter esse novo ambiente de cooperação internacional, eu diria, fundamental para a sobrevivência da humanidade, porque nós estamos com a pandemia aí, mas o dilema, né, do clima, né, quer dizer, toda a catástrofe ambiental, né, quer dizer, pressupõe uma reversão completa da direção do progresso tecnológico, que até agora foi tudo baseado em tecnologias, né, quer dizer, de fósseis, né, quer dizer, de predação, né, quer dizer, então está na hora de inverter. Precisamos também de ciência e tecnologia para construir energias alternativas, que é também um problema global. Então, acho que, respondendo a Lala, seria ter um programa democrático de reformas que seja internacional e que dê conta de encarar os desafios que a humanidade, que nós somos parte, tem para fazer. Aliás, acho que essa pandemia não me lembro de uma situação que nos deixasse tão claro a necessidade de se pensar essa cooperação internacional científica, né, a relevância que isso tem para todos nós em todos os países do mundo, né? Pessoal, eu tenho aqui uma pergunta que se repete, eu preciso que vocês respondam, e nosso tempo de fato está terminando. É a pergunta de várias pessoas que eu vou, com algumas diferenças, todos chegam ao mesmo tema, que é a questão da renda básica universal. A opinião de vocês sobre isso, só para contextualizar aqui, né, diante desse possível quadro, né, onde a automação elimine muitos empregos e onde não haja empregos para uma grande parcela da população, a ideia, criou-se essa ideia da renda básica universal, onde o Estado assegura uma renda mínima para que, enfim, que as pessoas que não têm emprego, né, possam ter uma vida digna. Eu queria que vocês respondessem, porque é realmente uma pergunta que se repete aqui, de várias pessoas, do Alexandre, do Matheus, do Marcos, da Beatriz. A opinião de vocês sobre a renda básica universal. Rapidamente, por favor. Bom, eu acho que o rápido... Difícil, né? Eu sei. Mas... Assim, também... Não, sensacional, né? Ótimo, né? Então, eu acho que talvez a renda básica seja um ponto mínimo essencial para dar conta dos... Né? Renda básica, eu diria, universal, né? Assim, é uma planetária, né? Agora, vamos falar sério, né? Os problemas são globais, né? Então, o que estaria associado à necessidade da construção de rudimento de um sistema de bem-estar social que fosse também global, né? Quer dizer, não dá para... Então, acho que seria um elemento importante, né? Constitutivo, acho que talvez seja um tremendo consenso, né? Porque desde economistas, né, super, né, como Milton Friedman, né, apoia esse tipo de ideia, né? Eu acho que isso, porém, tem que ser articulado com... que eu acho que não dá para aceitar também, que são tantas possibilidades, né, que a humanidade vai abrindo, né? A Grazi chamou atenção, quanto talento a gente tem desperdiçado nas periferias em Belo Horizonte, imagina as periferias na Índia, nas periferias na África, né? Então, esses talentos todos têm que, né, ser incorporados, e isso a gente resolve, né, multiplicando o nosso sistema educacional, multiplicando a capacidade, né, das pessoas irem e ficarem na escola, que pressupõe renda, né? Então, e essa multiplicação de oportunidades para que, né, combinado com redução de jornada de trabalho, e eu diria, inclusive, alterações
do sistema, né, nós estamos vivendo mais, né, as vidas são mais longas, né, então nós podemos pensar, inclusive, em como que a carga de trabalho é distribuída ao longo de uma vida mais longa, para dar mais tempo de formação, treinamento, retreinamento, porque as oportunidades são fantásticas e devemos, né, criar tudo para que elas sejam aproveitadas, né, deixando no passado a barbárie da desigualdade, da intolerância, né, enfim, né, e da falta de condições de oportunidades decentes para todo mundo, planetariamente falando. Grazi? Minha opinião é que sim. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre a importância, a relevância da gente ter aí, ouvir as ideias, né, não só de grandes economistas, do senador Suplicy também, é fundamental. E agora, nesse momento, as evidências estão aí, as pessoas estão terem que escolher, né, entre se proteger, né, cuidar das suas vidas, ou garantir o mínimo para sobreviverem, assim. E essa é uma urgência para a gente associar com várias dessas outras iniciativas, né, como é que a gente investe, né, para o desenvolvimento das pessoas, como é que a gente utiliza políticas afirmativas, como é que a gente traz mais gente para essa discussão, mas renda básica está aí e tem que ganhar a prioridade e a urgência que merece, assim. Bom, temos 1 minuto para cada um para as considerações finais sobre o nosso tema. Claro que, né, poderíamos ficar aqui mais 2 horas conversando. A conversa foi ótima. Já agradeço aos dois aí pela participação, né? Teremos muito o que pensar a partir desse nosso encontro de hoje. Se vocês quiserem fazer algumas rápidas considerações aí sobre tudo que falamos aqui, e deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado, que é o Christian Dunker, psicanalista, convidado da terça-feira da semana que vem. Aí já podem pensar. Grazi, começo por você agora para variar um pouco. Tá, vamos Né, lá. Eduardo? Ela está deixando você começar sempre, vou passar a bola para ela agora. Isso. Ela tá muito cavalheira, né? Mas nesse finalzinho, né, agradecer esse espaço, que a gente tenha mais conversas, que a gente crie mais perguntas, né, que a gente não vá para essas respostas tão simplistas e que diminui o espaço do diálogo, que a gente se mobilize para escutar mais vozes, né, para que a gente possa fazer essa construção. O futuro, ele responde à coragem do nosso movimento, e que a gente tenha coragem suficiente para poder fazer as mudanças necessárias que a gente precisa para construir futuros melhores e para mais pessoas. Se a gente se movimentar, eu acredito muito na potência do movimento. O nosso movimento, ele ecoa, o nosso movimento, ele tem impacto. Eu acredito nessa micropolítica. A gente precisa se mobilizar para poder conquistar coletivamente, para a gente cobrar, né, de quem deveria estar olhando mais para essas questões. A gente continua fazendo isso, mas o nosso movimento, ele impacta, ele ecoa, e se a gente continuar se juntando e se mobilizando para as mudanças que a gente precisa, a gente tem potência para isso. E que a gente não se mova pelo medo, né? A sociedade vem sempre se movimentando a partir do medo, mas que a gente possa usar a coragem como motor e não o medo para fazer essas transformações que a gente precisa que aconteçam, assim. Eduardo? Bom, primeiro, o que a Grazi falou é isso aí, né? Que o medo não pode ser o que nos orienta. Assim, muito bem falado, né? Que então, eu só acrescento, então, talvez não é pelo medo, mas que esse debate, né, quer dizer, um debate como hoje, que eu estou, né, quer dizer, muito agradecido de ter sido convidado e ter, como eu disse no começo, né, quer dizer, de ter tido a oportunidade de estar né, quer dizer, no mesmo evento que a Grazi, né, que eu acho que esse tipo de debate é muito importante, né, quer dizer, que ele se repita, que ele, né, quer dizer, enfim, né, que eu não sei se é importante para quem está nos assistindo, etc., mas para mim, né, só para ter, né, entrado aqui, ter me preparado, ter ouvido, né, então foi um tremendo aprendizado. Né, e eu acho que a gente, fazendo, né, coro com a Grazi, né,
não é o medo. E eu acho que o que nós... Talvez o debate que a gente teve hoje, discutindo oportunidades que se abrem, né? Quer dizer, o mundo, né? A quantidade, né? de possibilidades, né? Que a humanidade vai abrindo. Nós temos hoje mais do que tínhamos no passado, né? Quer dizer, que a gente se oriente por essas possibilidades, para que todo mundo possa, né? Quer dizer, ter uma vida humana completa, plena, né? Quer dizer, e não, né? Quer dizer, condenada a não aproveitar toda a potencialidade, né, que digamos assim, que todo mundo que veio antes da gente preparou isso, né, quer dizer, nós estamos, né, quer dizer, tá aqui, né, quer dizer, barra pesada e inovação grande são aquelas, né, que fizeram nos surgir na Terra como espécie, né, quer dizer, então agora que a gente explora essas possibilidades, e porque os desafios que estão na frente da gente, da humanidade, não são pequenos, né? Quer dizer, a começar da pandemia, que a gente não sabe quando vai ser resolvido, né? Quer dizer, então tem toda uma luta, né? Quer dizer, que é política, que é econômica, que é científica, que é tecnológica, né? Quer dizer, que é e depois tem os desafios, né? Quer dizer, do clima, né? Quer dizer, então a palavra que a Grazi usou, potência, né? Quer dizer, nós temos que ter muita energia e espero que, né? Quer dizer, debates como esse contribuam, né? Quer dizer, para chamar a atenção dessa energia que está aí, que é fundamental para essas transformações. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu que agradeço aos dois, assim como o Eduardo, eu só tenho a agradecer e acho que saio daqui bastante inspirada para os próximos encontros e para a vida. Perguntas para o Dunker, antes do encerramento? Tem. Diga. Uma pergunta que é a seguinte, como é um psicanalista, né? Quer dizer, uma psicanálise vem, né? Quer dizer, a roda, e isso é muito importante, né? Quer dizer, eu inverteria, né? Quer dizer, aqui nós estamos aqui, olha, a inteligência artificial, como que os produtos humanos, né? Quer dizer, os produtos do trabalho humano são fantásticos, etc. e tal. Eu inverteria perguntando se ele acha que a criatividade humana pode ser programável, né? Quer dizer, se alguém vai conseguir montar um algoritmo capaz de replicar essa imensa e infinita criatividade humana, né? Que sai do fundo da nossa alma, né? Quer dizer, Então, essa é a pergunta. Que pergunta, hein, Eduardo? Bom. Coitado do Dunker. Ele que se vire. Vou mandar com antecedência. Ele que lute aí, né? Ele que lute. Grazi. Não faltam né? Esse aqui é o negócio do debate. Eu estava falando antes, né? Eu tenho um livro aqui do Christian Dunker com reinvenção da intimidade. Eu sei que ele tem discutido muito aí, né? O que é intimidade e quais são os desafios colocados para a gente aí diante de tudo isso que a gente está vivendo e toda essa intensidade aí. Quais são as principais reflexões que a gente tem nessa reinvenção da intimidade aí a partir do contexto de pandemia? Bom, eu conversei hoje com os professores Grazi Mendes e Eduardo Albuquerque, a quem eu agradeço imensamente pela presença e pela partilha dos saberes, foi uma conversa maravilhosa. Agradeço também a participação da Sabrina Rocha, ampliando, como sempre, o alcance da nossa conversa. Obrigada a vocês que acompanharam essa conversa, que participaram do chat. Semana que vem, como eu disse, a gente tem mais um encontro, agora com o psicanalista Christian Dunker, autor do livro A Arte da Quarentena para Principiantes, como sempre, às 5h. O webinário Conversa sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, uma iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, do Memorial Minas Gerais Vale, do MM Gerdau, Museu Minas e Metal, com o patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, Vale Gerdau. Conta com o apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, CBMM, além do apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e do Governo de Minas. Esperamos vocês na terça que vem, às 5h. Como sempre, sigam as nossas redes sociais aí para acompanhar a programação que vai até o dia 18 de agosto. Muitíssimo obrigada a todos e todas e até semana que vem.